Voltamos com o Horizonte Debate e no programa de hoje estamos conversando sobre empreendedorismo. Quando a conversa é boa, ela se estende até para os nossos câmeras, para a produção. O meu amigo Primo, que é o operador exatamente dessa câmera número 1, ele estava dizendo que teve uma frase que o pegou. A gente devia estar escutando rádio e foi batata para ele. Que o empreendedor é aquele sujeito que salta de um prédio de 20 andares e ele tem que construir uma cama elástica ou um paraquedas enquanto ele está caindo. Ele tem que resolver o problema dele enquanto ele está caindo. Diego, como que se faz isso, cara? Grande Primo, sabedoria. Criatividade fundamental, persistência e paciência. Não vejo muito outro caminho, não. Assim, a gente nunca para de estudar, né? Eu acho que a partir do momento que a gente para de estudar, a gente estaciona e acabou. Então, enquanto a gente buscar informação e tentar assimilar aquilo para alguma coisa que a gente possa criar ou fazer, isso é empreender. Eu até tive, esse ano de 2018, eu costumo falar que foi um ano, para mim, foi um ano de empresário, não foi um ano de empreender. Qual que é a diferença? Eu tenho amigos, Diego, que estão celebrando esse ano pela segunda vez o 0 a 0. Estão celebrando o 0 a 0. Para mim foi um ano assim, de continuar fazendo o que eu já faço, tentando, obviamente, melhorar aquilo. Mas não foi um ano de inventar muita coisa, de solucionar novos problemas. Eu acho que empreender é isso. Empreender é você... Normalmente a gente vê um problema, a gente gosta. A gente fala, opa, um problema, então deixa eu buscar uma solução para isso. E esse ano não foi um ano para a gente buscar uma nova... Eu vou puxar um pouquinho da fala, Mônica, Jaqueline, claro, do que o Diego está colocando. Qual que é a dificuldade de se entender o limite do empreendedor? Aquele sujeito que talvez tenha um sonho enorme ou aquele cara que é muito pessimista? Qual que é a dificuldade, Jaqueline, Mônica, do entendimento desse limite? O que o Diego está contando para a gente, eu acho que é um pouco de encontrar o seu limite. Esse ano foi um ano de colocar as coisas em ordem. A mola, ela encolhe para ela poder estourar depois. Exatamente. Né? Qual que é a dificuldade disso? O Diego está falando, né, ele citou algumas características empreendedoras. A gente, quando estuda o empreendedorismo, a gente fala muito das CCS, das características do comportamento empreendedor. E essas que ele citou são algumas delas, né? Então, tem vários estudos que pontuam e alguns cursos que utilizam esses comportamentos. E entre as características, a persistência. E aí tem vários outros. Hoje em dia, o network, o contato, né? Então, não tem esse limite. É a busca desse equilíbrio de ter um sonho e conseguir transformá-lo em realidade. E, para isso, precisa de persistência, precisa estudar, precisa se preparar, precisa planejar. E ir atrás desse sonho, né? Entendimento de limite, mano. Eu acredito que o limite entre o sonho e a realidade é o que não prejudica. A pessoa quer empreender, não sabe como... não tem dinheiro para empreender, aí ele se endivida inteiro para poder conseguir realizar aquele sonho. Então, ele coloca em prejuízo a subsistência dele, da família dele, como que ele vai fazer isso, entende? Então, acontece muito da pessoa não ter esse conhecimento, não ter esse recurso e buscar de qualquer maneira no mercado esse recurso para realizar um sonho, sabe? Eu acho que o limite está muito aí na questão do financeiro, do dosar mesmo, porque sonho a gente tem aos montes, né? Vou colocar 2 exemplos aqui, um inclusive do Horizonte Debate. Nós fizemos, o telespectador que é assíduo do Horizonte Debate vai lembrar, fizemos um programa sobre empreendedorismo social. Jaqueline, lindo. Nós trouxemos 3 histórias de gente que tinha uma oficina de artesanato, que tinha lá uma compota, uma história linda, onde a senhorinha, na região de Brumadinho, ela fazia uma compota muito gostosa. E aí tinha um fornecedor que ia lá e comprava essa compota muito gostosa da senhora e pagava um preço muito pequeno. Um jovem, neto dessa senhora, muito conectado com as redes sociais e tudo mais, resolveu montar em um site desses, facinho de internet, de graça, montou um rótulo para geleia de pimenta biquinho da avó dele. E o negócio fez muito sucesso.
Essa doninha, ela parou de fornecer para esse sujeito que comprava por um preço muito baixo e colocava o nome dele e tinha uma boa qualidade, por isso que ele voltava lá sempre. Depois ela conta a história, Jaqueline, que o fornecedor chegou lá querendo pagar o dobro do que ele pagava antes. Quer dizer, muito isso gerou comum, até né? uma raiva na família, porque assim, nossa mãe, estávamos sendo explorados. Amigo ouvinte, amigo telespectador, você talvez tenha aí uma grande ideia, né? Então esse menino, com a ajuda das redes sociais, fez com que essa avó e essa família ganhassem mais dinheiro. Esse é um caso. Agora tem o caso também daquele sujeito que sempre teve lá uma chapa de hambúrguer, ele fazia para a família toda, e ele vendo a moda das hamburguerias artesanais, ele resolveu abrir uma na casa dele e gastou muito dinheiro com marketing, alugou um lugar, comida tem muito disso, né, de você alugar um lugar que tem movimento, portanto o aluguel é mais caro. Qual dos dois casos é mais comum e quais são as armadilhas e os fantasmas, Jaqueline, Diego e Mônica, para dois negócios desse tipo? Um potencial muito grande e que sai do nada para algo legal e um outro que o sujeito investiu muito para algo arriscado. Qual dos dois que tem risco de esborrachar no chão, pegando a história que meu amigo primo colocou pra gente? Aí quando a gente está falando de empreendedorismo social é uma coisa diferente, né? Porque o empreendedorismo social, ele não é filantropia, que as pessoas confundem, né? Eu estou ganhando dinheiro com um negócio social. Sim. Eu ajudo as pessoas, eu ajudo a sociedade, mas estou ganhando dinheiro com isso. E aí, né? Agora, nesses dois exemplos que você deu, às vezes é difícil a gente apontar um só problema, porque pode ter sido até com relação a clientes, né? Se você não consulta o seu cliente, que no caso do hambúrguer, que eu como todo dia, aquele jeito, naquele formato, de uma forma mais relax, e aí de repente eu me deparo com outro negócio, porque aí é outro negócio. Todo americanizado, com um nome outra diferente. coisa, né? E aí eu já não volto ali mais, quer dizer, então de repente eu não sei se foi isso que aconteceu, mas enfim, existem N fatores para que um negócio dê errado e muitas vezes é a falta de planejamento de pensar no mercado em que se vende. Né? Por exemplo, esse neto com essa avó tinha um mercado em potencial em que ela nem sabia que existia. Quando coloca na internet, eu abro para o mundo. E aí eu vou ganhando, né? Ele deve ter feito não só o rótulo, como um sitezinho de venda ali, básico. E aí, com um produto mais elaborado, eu não ganho só os clientes locais, eu começo a ganhar clientes de outras cidades. Eu abro um mercado, quer dizer, se eu dali para frente eu começo a trabalhar a ideia de uma nova maneira, foi o que o Diego colocou. Quando eu comecei a enxergar de uma nova maneira de buscar outros clientes que eu não tinha ido atrás, o negócio deu certo. Então, é isso, é perceber o mercado. Às vezes, o primeiro exemplo que você deu, ele percebeu um mercado e trabalhou para esse mercado, trabalhou para esse novo cliente, e o outro fez o contrário. Tinha uma clientela bacana, podia conduzir de uma forma mais tranquila, mas quis inovar demais e acabou perdendo os clientes que tinha. Jário, eu enxergo aí dois pontos de vista bem distintos e assim, os dois têm risco de se darem mal. Mas no caso da senhora, ela foi uma ascendência onde o que ela poderia de dar mal era ela não conseguir atender a clientela que ela ganhou de uma hora para outra. Mas ela não desprendeu o valor para empreender nisso. Eles arrumaram uma forma de fazer isso hoje via internet, né? Com custo mais baixo, exatamente. Né? Ela pode não ter feito um planejamento, mas de alguma forma deu certo o que o neto fez, que foi jogar na internet, que não é tudo que dá certo também jogando na internet, a gente sabe das dificuldades. Agora, Diego, como não se deixar seduzir pelo canto da sereia daquele sujeito que tem lá uma queijaria em Tiradentes, por exemplo, que já é um lugar turístico, prêmio, onde as pessoas com um certo poder aquisitivo vão, do cara pensar assim, estão cobrando R$200 no quilo desse queijo? Ah, não, vou fazer um negócio desse também. Eu posso até trazer isso para o meu universo esportivo, citando... Vou fazer uma corrida lá no bairro, lá, vou ganhar um dinheiro com isso, tem. Trazer isso para a Praça de Belo Horizonte mesmo. A gente vê hoje aí, as corridas elas acontecem todos os finais de semana em Belo Horizonte. São cerca de 200 corridas oficiais ao ano. E de tudo quanto é tipo, né, Diego? Corrida no aeroporto de madrugada, corrida em macacos no meio de uma trilha. De todos os jeitos que você pode imaginar. E aí a corrida de madrugada, mas na manhã seguinte já tem outra. Então, distâncias variadas. E todas elas muito cheias.
graças a Deus, por uma mudança de cultura. As pessoas começaram a entender que a prevenção à saúde ela é muito mais barata e muito mais econômica do que o gasto para cuidar da falta dela. Então, a gente sempre fala, né, que se a gente não tem tempo para cuidar da saúde hoje, a gente vai precisar ter tempo para cuidar da doença amanhã. Essa conta vai chegar para todo mundo. E o cara ter dinheiro para comprar o queijo de 200 e o sujeito querer produzir um queijo e vender por 200. Exatamente. E aí é essa conta que todo mundo costuma fazer nos eventos esportivos. Eles chegam lá e falam, nossa, mas essa corrida está muito cheia, a inscrição foi X reais e multiplicado por essa quantidade de pessoas aqui, isso dá muito dinheiro. Eles não têm noção do custo que é aquilo, da montagem, do tempo que precisa, dos fornecedores, do ciclo, planejamento, de tudo. E é aí que ele entra no canto da sereia, né? Ele fala, vou fazer isso, e nem sempre a conta bate. Show de Tem bola. que ter um planejamento muito bom para poder acontecer. Nesse terceiro bloco, sem te cortar. Vamos para um breve intervalo. Nós estamos falando de sonho no Horizonte Debate de hoje. Até daqui a pouco.